Olá, voltamos aqui com o nosso programa Direito e Justiça, com convidados para lá de especiais, caro telespectador, você que nos acompanha aqui, sempre dentro desse compromisso que nós temos com você semanal de trazer a verdade, trazer informações do mundo jurídico, enfim, com convidados sempre importantes e referências nas suas respectivas áreas de atuação. E hoje você vai nos acompanhar aqui com uma convidada para lá de especial, que é a doutora Rosélia Furman Carneiro, que além de advogada, ela é mestre em Direito Empresarial, é mediadora credenciada pelo Conselho Nacional de Justiça, palestrante, escritora e fundadora do grupo Mulheres Líderes do Brasil. É uma pessoa para lá de especial e vai trazer muitos conhecimentos aqui para nós. Temos também a nossa conexão importantíssima Brasil-Portugal, que traz semanalmente informações relevantes para você, que tem interesse lá no nosso país irmão, que pretende ir para lá, fazer negócios, enfim, a Gorete Stravini, que sempre traz ali informações pontuais e que sempre são proveitosas para você que tem interesse lá no nosso país irmão. E claro, também o nosso querido amigo Ney Daniel, que traz as informações relevantes do mundo jurídico, legislação, jurisprudência, comentários que sempre somam e agregam muito aqui no nosso Direito e Justiça. Vamos lá? Olá pessoal, como eu disse para vocês, para a nossa conexão Brasil-Portugal, ninguém melhor do que a nossa queridíssima Gorete Stravini, que vai trazer hoje informações importantes, sabe sobre o quê? Sobre a perspectiva do mercado imobiliário em Portugal. Gorete, minha amiga, é com você. Olá, doutora! Olá, Ney! Doutora Débora, professora Débora, Ney Daniel e eu aqui, Gorete Stravini, diretamente de Portugal, com o programa Direito e Justiça. Olha, essa semana eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o mercado imobiliário aqui em Portugal. Isso mesmo, que também está em ascensão, está em grande crescimento. Hoje Portugal, na verdade, a região de Lisboa, Cascais, tem algumas regiões aqui que são vistas hoje como uma Miami. Os brasileiros estão assim alucinados, vêm para cá, ficam apaixonados, querem investir, querem comprar um imóvel aqui. Inclusive falamos isso no programa passado, a questão de se legalizar no país, adquirindo aí um imóvel. Mas às vezes a pessoa não tem aquele meio, 500 mil euros, meio milhão aí de euros, mas ela pode adquirir um imóvel mais barato e tem como. E tem como, claro que tem como. Vou dar um exemplo. Cascais é uma região já de um padrão classe A, classe B, é uma região bem nobre. Você que tem um pouco mais de condições pode investir em Cascais. Mas assim, eu não tenho todo um dinheiro para investir em Cascais. Mas existem regiões ou sítios aqui, como eles chamam, que é Vila Franca de Xirra, Samora Correia, Guimarães, Fátima, Évora, Óbidos. Outras regiões, Sintra, que você consegue adquirir imóveis aí, e imóveis bons, a partir de 150 mil, 200 mil euros. E como adquirir esse imóvel? Vale a pena? Vale! Porque você vai ter um vínculo, e que esse vínculo também vai te ajudar com o tempo a obter aí a cidadania portuguesa, ter a sua dupla nacionalidade. E se você vai morar, ótimo, senão você também pode alugar e transformar isso em renda aqui no mercado europeu. Então, hoje uma dica que eu vou deixar aqui para você que quer adquirir um imóvel aqui. E claro que tem como. O que você precisa? Levantar aqui em Portugal, através de pessoas que você tenha confiança ou através de pesquisas, mecanismo de buscas, corretores, construtoras imobiliárias que tenham aí credibilidade, que tenham história, que tenham, que passam confiança para que você não caia em nenhum golpe. E junto a essa imobiliária ou esse corretor, essa pessoa que venha te assessorar aqui em Portugal na aquisição desse imóvel, você tem um bom escritório imobiliarista aí no Brasil, aonde faça a junção de contratos, que esses contratos sejam acompanhados tanto por um advogado internacional como um outro imobiliarista aí na sua cidade, na sua região, enfim. Então vale a pena, por quê? Porque hoje
é o terceiro país onde mais estão se investindo. O pessoal investe em Miami, Dubai, Portugal, enfim. Então, assim, as pessoas hoje vê esses 3 países, essas três nacionalidades. As pessoas veem segurança, porque Portugal é o terceiro país mais seguro hoje do mundo para se morar, para se viver. Não falo só em questões financeiras, porque às vezes tem pessoas que têm a visão empreendedora tão grande que qualquer país que ela pisar, ela vai ganhar dinheiro, doutora. Mas eu falo na questão de segurança, educação e qualidade de vida. Então, tanto a Europa quanto os Estados Unidos ou Dubai, enfim, onde as pessoas desejam investir hoje, são países assim de suma importância para a qualidade de vida, para empreendimentos, para negócios, para a visão empreendedora, para empresários que desejam ter o seu negócio, o seu sonho de empreender em outras regiões. Então hoje a gente percebe que vamos falar aí de vários artistas que venderam o que tinha no Brasil e hoje trabalham, moram e residem aqui, ou vêm, compram uma casa e aluga durante o ano todo e depois retornam numa certa data do mês para passar as férias ou alto verão. Então vale a pena investir na Europa? Vale a pena investir aqui em Portugal? Claro que vale a pena e esse é o momento, mas não esqueça essa dica. Tenha um bom escritório imobiliarista aí no Brasil para que eles possam acompanhar toda a sua documentação, todo o seu contrato e, claro, você ter toda a segurança na hora de efetuar aí o seu negócio, a sua compra, enfim, o seu sonho. Tanto no Brasil quanto aqui em Portugal é muito importante você ter um advogado internacional e um imobiliarista. Então, vale a pena investir em Portugal? Vale a pena. Invista e sejam, assim, muito felizes, porque Portugal é um país maravilhoso. Doutora, a partir da próxima semana, o nosso programa vai estar sendo gravado de forma diferente, tá? Com algumas externas, muito legal. E eu agradeço mais uma vez a participação. Gratidão. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Beijo, gratidão. Voltamos ainda agora com o nosso querido Ney Daniel, que também, como vocês já estão acostumados aí, traz notícias importantes do mundo jurídico, atualizações que são indispensáveis para você conhecer o seu direito dentro do nosso Direito e Justiça. Vamos lá, Ney? A mensagem agora é para o produtor rural. STJ entendeu que produtor rural que exerce atividade empresária há mais de 2 anos pode requerer a recuperação judicial, desde que comprove a atividade empresária ou que esteja inscrita junto à junta comercial. Neste momento, a recuperação esta que pode ser um alívio, um auxílio ao empreendedor e que também pode evitar até a dispensa de colaborador. Gostou dessa? Então encaminhe uma mensagem para nós no nosso Instagram. Digite lá, @programa Direito e Justiça e saiba mais. Bom, caro telespectador, como eu havia prometido, eu tenho a honra de receber hoje aqui a minha querida amiga, que é uma excelente profissional, referência na sua área de atuação, Rosélia Furman Carneiro, que vai nos engrandecer, vai trazer inúmeras explicações para você de como funciona a mediação extrajudicial. Doutora Rosélia, querida, que prazer tê-la aqui conosco. Além de grande amiga, é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que traz assim um resultado extremamente positivo quando o assunto é mediação, pessoal, mediação extrajudicial. A doutora Rosélia, além de mediadora na esfera extrajudicial, também funciona judicialmente como mediadora, né, doutora Rosélia? Mas hoje nós vamos falar especificamente da mediação extrajudicial. Doutora Rosélia, gratidão imensa, gratidão, e claro, quero primeiramente aqui te dizer que para mim é uma imensa alegria poder contar contigo, poder saber que você vai contribuir para trazer para o nosso telespectador tantas informações relevantes e ajudá-lo aí a desmistificar tanto do que é hoje a mediação no nosso país. A palavra é sua, doutora.
Querida amiga, doutora Débora, muito obrigada pelo convite. Um imenso prazer estar aqui com você, assim como também com os telespectadores aí do outro lado que estão nos acompanhando. Uma alegria poder contribuir e participar do teu programa, Débora. Ai, que bom, minha amiga. Nós ficamos muito felizes porque o programa ele tem esse escopo: levar informação jurídica de forma séria, de forma objetiva, de forma transparente e também, claro, possibilitar ao nosso amigo, caro telespectador que está nos acompanhando semanalmente, o acesso às informações, que nem sempre são tão fáceis de se obter, né? E mais ainda com profissionais do seu calibre, né? Que são para nós essenciais, doutora. Muito obrigada, doutora Débora. Nós estamos aqui para contribuir, né? E para também esclarecer as pessoas, os telespectadores, a respeito desse tema tão relevante. Que bom, doutora. Bom, assim como todos que estão do outro lado ali da telinha estão sedentos por informações, eu também, doutora, e já vou começar então com as minhas perguntas aqui para você, a fim de que a gente consiga transmitir ao nosso público então essas informações tão importantes. Tá Perfeito, bom? Vamos lá então. Então, considerando, doutora, o seu trabalho de excelência na mediação, os cursos que a doutora já fez, enfim, para poder chegar hoje, né, nesse patamar que é uma consagração para aquele que está na área, né, que trabalha efetivamente com mediação, quais seriam os benefícios para as partes interessadas numa mediação extrajudicial? Perfeito, uma pergunta muito importante. Vocês que têm interesse em participar, em estar buscando a mediação extrajudicial, sem dúvida é um ganho para todos. Doutora Débora, é um ganho para as partes envolvidas num conflito, onde terão a possibilidade de resolver um problema na forma extrajudicial, sem ter iniciado, né, um processo na prática. É uma tentativa que as partes podem participar da mediação para que juntos possam buscar a melhor forma de resolver, eles mesmos encontrando uma solução eficaz para aquele conflito. Que interessante, né, doutora? A gente que está de fora, né, desse procedimento, imagina que, por exemplo, uma mediação ela só poderia ocorrer no âmbito judicial, né, a partir de um processo em que, por exemplo, o juiz se pronuncia, né, no seu despacho, enfim, e até pede para que as partes, né, se manifestem sobre a possibilidade, eventualmente, de fazer uma conciliação, né, enfim, questões oriundas de processo, né? A gente sabe que, né, funciona assim no âmbito judicial, né, por assim dizer. Mas então você tem uma possibilidade de fazer, antes mesmo do processo, uma mediação. Sim, isso é plenamente possível. As partes estarão buscando uma forma de conversar, buscando entender uma a outra qual o ponto, qual o cerne do problema que elas poderiam, elas mesmas, estarem conversando e buscando essa solução de forma amigável. Que interessante, doutora. E como se dá isso? Ou seja, por exemplo, tem um conflito entre as partes, né? Não houve ainda o ajuizamento de uma ação, mas essas partes, elas se manifestam, apresentam interesse de então entrar em composição. Como que funciona isso na prática? Elas têm que se dirigir a algum lugar especificamente para poder sinalizar essa intenção? Como que funciona isso para o nosso telespectador entender? Certo. Olha, então, vamos explicar de uma forma bem fácil de compreender, para que as pessoas que tenham interesse em participar de uma mediação possam estar se dirigindo ao local certo para buscarem, para iniciar as tratativas. Então, as partes envolvidas num conflito, quando elas buscam participar de uma mediação, elas poderão se dirigir ao Centro Judiciário de Solução de Conflito e
buscarem, através dos servidores, diretamente participar de uma sessão de mediação pré-processual. Que interessante. Então, essas pessoas, elas vão diretamente, elas precisam de advogado para isso, doutora? Como é que funciona? Recomenda-se sempre, né, que as partes estejam acompanhadas de um advogado para participar da mediação, para que o advogado possa estar tirando as dúvidas no tocante às dúvidas jurídicas, né, no tocante ao desenrolar da conversa que vai surgindo dúvidas. Então é sempre importante ter um advogado acompanhando. Bom, então, conforme a doutora Rosélia acabou de explicar aqui para nós, o advogado, ele não é imprescindível, porém, ele é muito importante dentro deste procedimento, que é pré-processual. Por isso, doutora Rosélia, me corrija se eu estiver enganada, ainda não se trata de um processo, é um procedimento, né, que é algo ainda pré-processual, no qual as partes vão buscar então essa composição através da mediação que vai ser feita por profissionais como a doutora Rosélia, que tem justamente aí esta preparação, esta formação para poder mediar este conflito, a fim de que ele não se torne processual. Não é mesmo, doutora Rosélia? Eu acho que essa, inclusive, é a principal função, a importância, né, da mediação dentro do nosso ordenamento jurídico atual, certo? Exatamente. Desde 2015, com a alteração do novo Código de Processo Civil, há a possibilidade dos métodos alternativos de soluções de conflito, dentre eles a possibilidade do pré-processual, onde nós percebemos a importância do advogado para que possa estar assessorando as partes nos conflitos de uma complexidade maior. Tem problemas que dos quais as partes não têm subsídios jurídicos para conduzir, digamos assim. E nesses casos, certamente o advogado é indispensável. Recomenda-se sempre que as partes estejam devidamente acompanhadas de seus procuradores jurídicos. Ai, que bom, é bom saber, né? Porque quem está do outro lado, né, da câmera ali, da telinha, ele pode pensar, poxa, mas como será que funciona? Será que é igual o juizado, que vai lá sem advogado, até 20 salários mínimos, né, pessoal? Porque nós temos isso no juizado, até 20 salários mínimos não precisa, a partir de 20 até 40 você tem que ser obrigatoriamente conduzido ali, né, a ter um procurador, né, um advogado constituído para poder te defender. Então, nesse caso aqui, funciona da mesma forma. Nós temos a necessidade, então, tratando, né, de uma situação como essa, até depender do grau de complexidade do caso, né, aí a recomendação efetiva do acompanhamento desse advogado, né, doutora, que vai, de fato, contribuir para sanar esse impasse e, quiçá, não depender, né, do Poder Judiciário para dirimir esse conflito, né? Justamente. Que bom, doutora. E nesse caso, quais seriam então os benefícios para as partes interessadas em um procedimento como esse na mediação, além, é claro, de evitar uma demanda judicial? Exatamente. Então, doutora Débora, quando nós presenciamos as partes em busca de uma mediação, isso quer dizer que elas têm interesse, que elas estão repensando o problema, que elas buscam justamente ouvir a outra parte. E quando você parte do princípio de que você está buscando compreender a outra parte, o que levou aquele problema, que teve uma resistência e que ainda não foi solucionado, justamente no momento da mediação, através das ferramentas que são utilizadas, através da escuta por parte do mediador, de um choque de realidade. Às vezes é importante explicar que um processo, além de ele ter um tempo grande
ele tem também valores agregados, seja no tocante aos valores das custas processuais, seja no tocante também aos honorários sucumbenciais. Tudo isso é importante ressaltar para as partes, que elas saem ganhando, todos ganham. A gente brinca que na mediação todos saem ganhando. Sai ganhando aquele que busca olhar para a outra parte, né? De modo a empatia, né, que nós falamos, se coloca no lugar do outro, busca entender o problema e busca também compreender que há possibilidade de ambos buscarem juntos uma solução, né? Então isso é muito gratificante para nós mediadores quando nós participamos e verificamos que as partes juntos buscam uma solução. Então isso é gratificante. Acho que é bem esse ponto, né, doutora? A gente saber que as próprias partes podem dar a solução para o seu conflito, Sim. sem que ele vire um litígio, né, sem que nós tenhamos que despender recursos financeiros além daqueles que já foram, né, enfim, perdidos, né, que já foram prejudicados ao longo aí do tempo, né, com a tentativa, né, de tentar talvez antes da mediação um consenso, né, que não foi obtido. Então, se você parar para pensar que a mediação tem esse papel, você evita justamente perder ainda mais, porque um processo, pessoal, é muito caro, né? Os custos são caros. As custas do judiciário, a sucumbência que a doutora falou muito bem aqui, a depender do valor da causa, Sim. pode ser assim algo que realmente traga um prejuízo muito grande, porque todos que entram com o processo acreditam que têm o direito. E dentro dessa perspectiva lógica, que é ter o direito ou imaginar que tem, você vai lançar lá o seu pedido com base no valor que você entende devido. Mas se no decorrer do processo você não conseguir comprovar que você tem efetivamente esse direito, você sucumbirá. Exatamente. E é esse o problema que você vai evitar com a mediação. Justamente. Né? A mediação, ela visa fazer com que as partes envolvidas, né, os interessados, que são, né, para que vocês possam entender, são os agentes que foram envolvidos no momento que gerou, que iniciou um problema, eles, autor e réu, requerido, né, requerente, como vocês possam entender, eles mesmos têm a possibilidade de pôr fim a um problema, a um litígio. Né? Exatamente, isso é muito importante, sabe? Ainda mais no Brasil, né, onde tudo é caro, o processo judicial é moroso. Nós sabemos o quanto é difícil, né? Um processo no primeiro grau, pessoal, quem não teve ainda, se um dia espero que não tenha, mas invariavelmente, né? Quase que a maioria da população brasileira vai enfrentar algum tipo de processo, né? Sim. Nas mais variadas áreas do direito. Então, quando se tem processo, pode-se esperar que vai durar pelo menos 3 anos aí, contando assim de forma muito ainda positiva, né? Olhando de uma forma assim bem positiva para o processo, porque em média pode durar 5, 6, 7, 8, 10, a depender da matéria que se discute no processo. Então, se você pode cortar, queimar etapas, ou melhor, nem chegar a utilizar o Poder Judiciário para dirimir esse teu conflito, é melhor, né? Melhor, por isso esse esclarecimento da doutora Rosélia é tão importante aqui para nós. A gente tem que saber disso para evitar, para tentar resolver o problema antes e gastar menos e, claro, também ter menos prejuízos, tá? Mas, doutora Rosélia, o que seria, então, uma mediação pré-processual exatamente? A doutora poderia esclarecer aqui para o nosso público como que se dá, como que é o procedimento? Sem dúvida. Então, a partir de 2015, os tribunais buscaram inovar com algumas formas diferenciadas, oferecendo às pessoas a possibilidade
de ingressarem com um pedido para que o judiciário possa estar organizando uma sessão de mediação com um mediador credenciado, com um mediador que tem uma formação judicial para auxiliá-los. Então, a forma, eles buscam, ou espontaneamente eles mesmos vão até um centro judiciário de solução de conflitos, que são os sejusques, ou eles procuram um advogado e buscam entendendo e compreendendo que a mediação visa justamente resolver um litígio, eles buscam, através da iniciação do advogado, através da plataforma do Tribunal de Justiça do Paraná, é possível organizar com dia, data, horário marcado, uma conversa para que as partes possam comparecer e estarem participando de um ato formal, elaborado pela plataforma do Tribunal de Justiça. É possível, através do Projude, né, fazer esse encontro de forma pré-processual, que seria antes da iniciação de um processo. Então, ele tem uma validade jurídica. Se ocorrer um acordo, devidamente será homologado pelo juiz do Sejus, que o juiz de primeiro grau, responsável pelo Centro Judiciário de Soluções de Conflito, irá homologar um acordo das partes. Então, é um ato formal através do tribunal. Qual a forma de iniciar, então, essa mediação? A doutora até comentou aqui que poderia ser buscado através, né, das partes, dos sejusques, e também tanto pela parte interessada quanto pelo advogado. Mas, indo um pouco além, hoje em dia, nós temos, ou melhor, a sociedade, né, o nosso telespectador, ele consegue ter acesso a essa dinâmica, a como ele pode, então, se utilizar dessa ferramenta, ou não, ou enfim, como que ele consegue ter acesso? Sim, doutora Débora, é gradativamente que acontece essa divulgação, essa propagação, vai aos poucos e lentamente, alcançou nos dias de hoje um vislumbre muito grande, digamos assim, um interesse grande pelos advogados, pelos juristas que têm interesse nesse método de resolução de conflito. A forma é plenamente possível. Você que tem interesse, você que tem um problema, que deseja resolver, busque na plataforma do Tribunal de Justiça, através da aba que você encontra os centros judiciais de resolução de conflito. Ali você poderá obter todas as informações, saber mais detalhes, se o seu caso, se o seu problema se enquadra dentro desse perfil de negociação via extrajudicial. Então, todas as informações inerentes à evolução desse procedimento está na plataforma do Tribunal de Justiça, doutora Débora. Que maravilha, doutora. Você sinceramente trouxe aqui um novo ar para o programa, né, com esse teu vigor, com essa tua vontade, né, de sempre esclarecer. Você já tem as suas colunas aí em outros canais de TV, né, tem também séries que a doutora Rosélia Furman tem, e ela busca sempre trazer essas informações aí relevantes para a sociedade, e hoje não foi diferente aqui conosco, no nosso Direito e Justiça. Mais uma vez te agradeço imensamente por ter vindo até aqui, por ter aceito o convite do Direito e Justiça, e aproveito para me despedir, né, de todo o nosso público, nosso caro telespectador, na certeza de que nós juntas aqui, especialmente a doutora Rosélia Furman, pôde levar informações muito importantes para você que está aí. Um grande abraço e até a próxima semana.